Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz em estar na casa do Senhor, levante a sua mão para o céu. Isso. Essa mão descansa no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: que bom que você veio aqui. Glória a Deus. Dá um sorriso especial para ela, dá um sorriso especial para ele. Diga: não será uma noite comum. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus. Agora, com esse mesmo sorriso, diga para ela: vamos ficar de pé. Isso, vamos estar de pé. Procure alguém para que você possa orar junto com essa pessoa agora, por favor. Isso, procure alguém aí. Vamos orar juntos. Deus, nós amamos o Senhor. O Senhor é a fortaleza do nosso coração, a alegria da nossa alma. Deus, nós nos sentimos tão bem na Tua presença, Senhor. É tão bom estar neste lugar, porque quando aqui chegamos, percebemos que esse lugar já estava ocupado, já estava preenchido com a Tua presença e com a Tua glória. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. E isso é maravilhosíssimo, Senhor, saber que o Senhor está neste lugar. Ó Deus, nós te pedimos, por favor, Deus, por misericórdia, receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Tudo que fizermos aqui, Senhor, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, porque sabemos que o Senhor é merecedor, Deus. A nenhum outro daremos glória, a nenhum outro diremos aleluia. Deus, não nos curvaremos diante de nenhum outro, porque não há ninguém que se compare a Ti. Oh, glória a Deus. O Senhor é único, único e verdadeiro Deus. Ó Deus, nós te pedimos esta noite, todo o cansaço físico vai embora, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, as forças da Tua igreja e dos Teus filhos, em nome de Jesus. Ó Deus, os afazeres, a agenda lotada, os compromissos, às vezes roubam a nossa energia, a nossa força física, e a gente até vem, Deus, a gente até vem no culto, mas debaixo de um cansaço, e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo cansaço físico sai agora em nome de Jesus. Renova a força desse irmão, renova a força dessa irmã, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, onde houver um cansaço, ó Deus, que seja até na alma, nós te pedimos agora, renova a energia e a força, a alegria e o ânimo na alma dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, o nosso coração está voltado para o Senhor. Oh, glória a Deus, o nosso coração está voltado para o Senhor. Deus, é a Ti, Senhor, é em Ti que lançaremos o nosso coração esta noite. Deus, em Ti lançaremos as nossas ansiedades esta noite, as nossas preocupações jogaremos aos Teus pés. E não apenas isso, Senhor, mas também, ó Deus, retiraremos tudo, Senhor, que há em nós. Ó Deus, assim como diz a Tua palavra, as coroas eram lançadas diante de Ti. Ó Deus, nós nos lançaremos diante de Ti em adoração, em louvor e reconhecimento à Tua grandeza. Ó Deus, receba o nosso culto em nome de Jesus. Levante as suas mãos e dê o melhor aplauso misturado com aleluia. Permaneça de pé, Letícia, adorando a Deus. Amém. Só os irmãos capazes, Senhor, amém. É motivo de grande alegria estar aqui mais uma noite para adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor Jesus, porque é dele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Sou apenas um instrumento dele aqui, e eu sei que você já sentiu a graça dele aqui, porque ela está aqui. Eu já sinto ele na casa, a presença dele é real. Quero agradecer ao convite do Breno, quero agradecer o pastor, presidente dessa casa, pastor Fábio, muito obrigada. Trago um abraço do meu pai, pastor José Xavier. Ele iria vir, minha mãe também, mas a gripe pegou minha mãe, pastor. Aí ela teve que ficar, ele também. Eu tenho certeza que estão lá assistindo online.
Venho acompanhado do meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, Jorge, Iris. E sem mais delonga, vamos louvar a Deus? Viemos aqui para adorar. Quem veio aqui para adorar? A palavra de Deus disse que a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Se você for fiel, a bondade dele vai te seguir. E eu falo que esse louvor é uma declaração de amor para o Senhor Jesus. Às vezes passamos dias, os dias passam, Deus dá livramento. Os dias passam, Deus vai guardando, livrando. E às vezes a gente pede tanto e a gente esquece de agradecer a Ele. E eu vou começar agradecendo pela fidelidade e a bondade dEle. Vamos louvar? Aleluia. Te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você que sabe, cante. A sua igreja te louva, Pai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Sim, tu és.
cantarei da bondade de Deus. Começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. Oh meu Deus, é muito distante da minha realidade. Eu preciso rabiscar, ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Sabe o que ele me diz? Eu não
depois se arrependeu. Mas se ela é Deus, se ela é Deus, Ele disse que iria te ajudar, e depois foi embora. Mas se ela é Deus, se ela é Deus, não tarda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, porque Ele zela por tua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar, porque Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota inimigo. Ele tá derrubando muralha, Ele passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, fazer eu jejumar. Ele ordena, Ele manda, Ele faz como quer. Ele tem, Ele pode, porque Ele é o leão de Judá e de Davi. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ele tá mandando eu declarar que ninguém vai impedir o que Deus tem pra te dar nessa noite. Se Deus determinou, está determinado, decretado, assinado. Ninguém vai tardar, ninguém vai tardar. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Ele não tarda, Ele não falha, Ele não perde batalha. Ele está derrotando o gigante, derrubando muralha. Ele está passeando nessa casa. Se tem crente na cova, fazer eu jejumar. Ele ordena, Ele manda, Ele faz como quer. O leão de Judá e de Davi, quando Ele opera, ninguém pode impedir. Pra terminar, ninguém vai impedir o que Deus tem pra te dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Pastor, Deus está determinando muitas vitórias nessa noite aqui. Eu vejo muito crente recebendo vitória aqui. E vou me cantar o testemunho nessa segunda-feira. Aí, chove e tem todo o poder. Ei, quem disse que não tem mais jeito pra você? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos nesta noite, feliz neste santo lugar, para ouvirmos a palavra de Deus e adorar o seu nome. Uma alegria estarmos juntos, que bom rever os irmãos, alegria por receber a irmã Letícia aqui conosco, louvando ao Senhor, pastor Lucas, vice-presidente da Igreja Jardim Valéria. Eu quero aproveitar esse tempo para mandar um abraço especial para o pastor José Xavier e a pastora Isabel, que por certo estão nos ouvindo. Deus abençoe os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus, Jardim Valéria. Também temos irmãos conosco que estão nos mais diversos lugares assistindo a programação e cultuando com a primeira igreja Assembleia de Deus. Quantos estão felizes pela vida dos nossos irmãos que estão conosco? Digam amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Olha para o lado, você conhece a pessoa que está do seu lado? Se não conhece, pergunta o nome dela. Como é que você chama? Fala assim, eu me chamo fulano de tal, e você? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Eu espero que você esteja indo para o céu. Eu espero que você esteja indo para o céu. Eu espero, de onde você vem, para onde você vai. Eu espero que você esteja indo para o céu. Aqui na primeira igreja Assembleia de Deus não pode acontecer de alguém chegar e sair sem ninguém falar com ele, sem saber quem ele é. Desamarra a cara, destrunfa a cara, olha para o lado e cumprimenta a pessoa. Diz assim, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. E se a pessoa que está do seu lado não falar com você, dá um cutucão nela assim, ó. Dá uma esbarrada nela e fala assim, ó, eu estou aqui, tá? E outra coisa, Jesus também está aqui. Nós estamos na presença dele. Quem pode dar glória a Deus?
Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho pregado aqui sobre uma série de salmos. E o último salmo que eu preguei foi o Salmo 22. Aí chegou agora o Salmo 23. Falei assim, bom, todo mundo prega no Salmo 23. Vou ter que pular o Salmo 23, porque vão achar assim, o pastor está sem mensagem hoje. Vai pregar aquilo que todo mundo fala. Mas é o que está na lista, está na sequência. E nós vamos falar sobre o Salmo 23. Abre a sua Bíblia. Vamos ler juntos este lindo salmo. Projetem na tela e aqueles que sabem de cor poderão também recitá-lo. Salmo de Davi, vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode assentar no seu lugar, dando glórias a Jesus. Meus irmãos, o Salmo 23 é um salmo que é especial na vida de muita gente. Muitos de nós o sabemos de cor. Muitos de nós recitamos de olhos fechados o Salmo 23. E pregar sobre o Salmo 23, eu já comecei dizendo isso, não é uma válvula de escape por falta de assunto. Muitas vezes no despreparo do dia a dia, escolhemos aqueles textos que estamos mais familiarizados para falar deles. Mas o Salmo 23, na minha ótica, não é um assunto para servir de estepe, não é um assunto para servir para as ocasiões do aperto. O Salmo 23 é por demais precioso, não é algo banal, tipo falar qualquer coisa. Não é um texto que nós devemos apenas relegar a um segundo plano. O Salmo 23 talvez seja dos textos bíblicos dos mais conhecidos. Talvez perca apenas para a oração do Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo recita de cor. Talvez o texto bíblico mais citado da Bíblia, a oração que Jesus ensinou no livro de Mateus. Mas o Salmo 23 se iguala em popularidade, em conhecimento e em predileção. Camisas, para-choque de caminhão, para-brisa de carro, casa da gente, Bíblia aberta no Salmo 23, quadrinho na sala, citação no status, citação no story. O Salmo 23 é por demais especial e é um texto único, é um texto inigualável. O Salmo 23, ele pode ser visto como o salmo do pastor cuidadoso. Ele mostra o cuidado do pastor com as suas ovelhas. O Salmo 23 também apresenta o Senhor como um guia confiável. Ou seja, nele a gente pode colocar a nossa confiança. O comentário bíblico Vida Nova diz que este é um dos salmos de confiança. É um salmo que expressa confiança irrestrita no poder do Senhor. É um salmo que mostra o Senhor como nossa segurança e nossa única esperança. É um salmo inigualável, como disse. A sua posição no cânon sagrado é uma posição também interessante. Nós não queremos fazer aqui contextualização forçada, mas parece-me que os escritores ou os editores, os organizadores do saltério, colocaram salmos agrupados, alguns deles por similaridade. Por exemplo, os cânticos dos degraus estão todos numa certa ordem.
O Salmo 23 vem numa ordem também. Ele é antecedido pelo Salmo 22. E na última mensagem que preguei, nós apresentamos o Salmo 22, que é o Salmo da cruz. É o salmo onde o salmista mais expressa situações que aconteceram com Jesus lá na sua hora derradeira. É no Salmo 22 que a gente encontra profecias as mais claras. Por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? Citado por Jesus na cruz. É no Salmo 22 que o salmista profetiza que as vestes dele seriam repartidas e lançadas sorte sobre elas. É no Salmo 22. É no Salmo 22 que ele mostra o Messias dizendo: tenho sede. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. Não há verdes pastos, não há campinas verdejantes no Salmo 22. Não há águas tranquilas, há sofrimento, há morte, há castigo, não há esperança, há abandono. O Salmo 22 é um salmo que mostra dor. É um salmo do homem de dores, daquele que sofreu até o final por nós. E eu aprendo, meus irmãos, que só depois de ouvir Deus meu, por que me desamparaste, é que nós chegamos e podemos chegar a: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só depois da cruz é que vem a coroa, só depois do sofrimento é que vem a vitória, e depois do salmo da cruz vem o salmo do cuidado. E o salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E eu aprendo que depois do sangue derramado, depois da espada levantada contra o pastor, é depois disso tudo que a doçura do cuidado daquele que é o supremo pastor aparece para o crente. Depois da dor, o cuidado do pastor para com a nossa vida. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Esse salmo é um salmo atribuído a Davi. E embora hajam especulações, hajam muitas deduções, o salmo não é claro. Parece-me, olhando para o texto, que Davi pode tê-lo composto quando estava lá no campo, ainda adolescente, cuidando das ovelhas do seu pai. Talvez lá na malhada, debaixo de uma árvore, tangendo a sua harpa, cuidando dos rebanhos. Pode ser que o Salmo 23 tenha sido composto nessa época. Mas também parece-me muito razoável que ele pode ter sido composto já no final da vida, depois que o rei abandonou a espada da guerra, depois que ele passou por todas as aflições, depois que enfrentou todos os seus inimigos, e ele já velho agora, já descansando, já esperando a hora para passar o reino para o seu filho Salomão. Parece-me que ele olha para trás e já velho, e ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não importa se foi no campo ainda jovem ou se velho, o salmo do pastor mostra-nos que depois de abandonar a trombeta da guerra, ele dá lugar ao som da harpa que dedilha a música da paz. Depois das aflições, ele tem descanso. Depois de todos os problemas, ele tem a experiência do cuidado do Senhor na sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, meus irmãos, duas figuras. Primeiro, a figura do pastor. A figura do pastor é muito clara para nós nesse texto, porque a atividade pastoril era muito comum para aquele tempo. Era uma atividade diária, corriqueira, fazia parte da vida do povo. O pastor, segundo a definição de um dicionário, diz que é alguém que se dedica a domesticar, a alimentar e a guardar os animais, como ovelhas, cabras e outros animais. É um trabalhador rural, é um trabalhador do campo. O pastor precisa ter habilidades específicas para cada tipo de rebanho com o qual ele trabalha. Por exemplo, um pastor de cabras tem que ter habilidade para lidar com elas. Um pastor de ovelhas tem que ter habilidade para lidar com elas. A Bíblia conta a história de um homem que se destacou em Israel e não era pastor de ovelhas. Por curiosidade,
O primeiro rei de Israel era pastor de jumentas. Saul, perdidas as jumentas do seu pai, foi buscá-las perdidas e foi achado por Deus para um momento para ser o rei de Israel. Davi, ao contrário de Saul, não era pastor de jumentas, era pastor de ovelhas. Os pastores precisavam ter habilidades específicas para lidar com o seu rebanho. Por exemplo, o pastor que cuida, que tange o gado, a vaca, por exemplo, ele pode usar determinada força. Animais mais brutos são tocados, são conduzidos com mais força. Ovelhas não são conduzidas à força. Ovelhas são conduzidas apenas com cuidado, com jeito, com a voz, com o cheiro, com o carinho, com um jeito diferente e peculiar. É comum, por exemplo, para o pastor de ovelhas, que ele conheça o nome das suas ovelhas, uma a uma. Isso me faz lembrar de Jesus, que quando olha para nós, nessa grande multidão que está no culto dessa noite, Ele sabe quem é você, sabe onde está a sua casa, sabe como você chegou aqui nesta noite, sabe se você deixou problemas sem resolver, ou se tem coisas pendentes. Ele está dizendo: eu te conheço, conheço você desde o ventre da sua mãe, conheço a sua história, conheço o seu caminhar. Ele te conhece por dentro e por fora, e Ele diz: não tem nada a seu respeito que não saiba. Assim como o pastor conhece a ovelha pelo nome, Jesus te conhece do jeito que você é. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Aleluia, glória a Deus. O pastor de ovelhas conhece as particularidades do seu rebanho. Isso me faz lembrar de alguns personagens da Bíblia que eram pastores. Me lembro do primeiro pastor citado na Bíblia, Abel, filho de Adão. Aquele pastor de ovelhas que agradou a Deus com o seu sacrifício. Foi o primeiro que morreu, foi um mártir. Gênesis 4:2. Os patriarcas de Israel também eram pastores de ovelhas. Me lembro de Jacó cuidando dos rebanhos, os seus 12 filhos, também pastores de ovelhas. Me lembro de Abraão, me lembro que os patriarcas Abraão e Isaque também tinham rebanhos. Faz-me também lembrar a palavra que Moisés, o grande legislador de Israel, foi pastor de ovelhas. Depois que fugiu do Egito, cuidou dos rebanhos de Jetro, seu sogro, lá no deserto. E sendo pastor de ovelhas, ele teve uma visão lá no deserto, quando a sarça pegou fogo e não se consumia. Por fim, eu cito o próprio Davi, que foi pastor de ovelhas no campo, auxiliando o seu pai. Os pastores de ovelha na Bíblia, todos eles tinham o dever de cuidar, de proteger as suas ovelhas. Pastores enfrentavam, como Davi, os perigos do campo, os animais selvagens, os inimigos. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso. Ele disse isso para Saul: olha, o teu servo quando estava no campo e veio o leão, veio o urso, eu o enfrentei. Davi conta a história de que ele era destemido para cuidar do rebanho. E eu olho, meus irmãos, na figura do pastor citada no Salmo 23. Pastores cuidam de suas ovelhas, mas também é comum, e eu quero falar das ovelhas. Ovelhas também são citadas aqui e são as duas pontas desse salmo, são os dois polos desse salmo. Ovelhas, para começar, são animais de pequeno e médio porte, são animais muito indefesos. Segundo definição, são mamíferos ruminantes, bovídeos, da família dos caprinos. As ovelhas são animais pequenos ou médios que precisam de cuidado. O macho é o carneiro. Os filhotes ou os animais jovens são cordeiros, são animais economicamente importantes, provêm carne, provêm lã, provêm leite e reproduzem para a multiplicação do rebanho. Um rebanho grande é sinal de poderio econômico para um pastor que está no campo. As ovelhas são criadas também em rebanho. Por exemplo, tem pessoas que têm gato. Gato você cria um, embora eu conheci uma pessoa outro dia que tem 7. Cachorro você tem um, mas eu conheci uma pessoa que tem 8. Tem um bispo amigo meu que tem vários. Uma bênção. Eu fico imaginando como é. Ovelha você não cria sozinha, ovelha você cria um rebanho.
A ovelha tem essa particularidade. Ovelha anda com ovelha, ovelha está perto de ovelha, ovelha gosta de estar no seu reduto. Já viu que tem crentes na igreja que só andam em bando? É isso mesmo, não é panelinha não, é porque ovelha anda com ovelha, ovelha gosta de estar perto de outras ovelhas. É óbvio que tem pessoas que até acham, panela não sei o quê. Olha só, panela tem que ter, viu? Tem que ter, ela só não pode ter tampa, ela tem que estar aberta. Quem quiser entrar, entra, quem quiser estar perto, está perto. Ovelha é ovelha, ovelha gosta de estar perto de ovelha. São animais que andam em grupos, são animais de rebanho, são animais sensíveis, são animais dependentes. Quando a gente olha para aquela ovelha mais fraquinha, aquela que mais precisa de cuidado, ovelhas, segundo definição, Ian, elas têm baixa visão. A visão não é de longo alcance, elas têm olfato reduzido, a audição é baixa. Isso me faz lembrar que se eu creio que sou ovelha, eu dependo de Jesus para poder enxergar o meu caminho. Eu dependo de Jesus para sentir o que eu preciso sentir. Eu dependo de Jesus para ouvir aquilo que eu preciso ouvir, porque eu só quero ouvir aquilo que Ele quer que eu ouça. O meu ouvido não é para colocar qualquer coisa. Então eu não quero ouvir fofoca, história, nada que não caiba na minha mente. Eu preciso, como ovelha, ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. Se por acaso a mensagem é para você, destrunfa a cara, olha para frente, faz de conta que não é com você e dá glória a Deus também, porque até o final dessa mensagem o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Outra coisa, ovelhas são presas fáceis. Presas fáceis. Os inimigos, os predadores, atacam porque a ovelha não tem um instinto de defesa, não sabe se cuidar sozinha. Ovelhas são dóceis, as fêmeas principalmente, os mecanismos de defesa são quase nulos. Os machos às vezes são mais agressivos, podem usar as pontas, os chifres para atacar inclusive, mas no geral ovelhas são muito dóceis. E elas precisam de direção, precisam de comando, precisam de ter todo o cuidado e as particularidades. Eu quero citar uma. Ovelhas não se deitam com fome. Ovelhas não dormem de barriga vazia. É função do pastor alimentar o rebanho. Tem dia que o pasto está verdejante, pastor Samuel. Eu queria estar ouvindo o senhor aqui hoje, né? Tem dia que o pasto está verdejante depois das chuvas, depois que vem todo aquele clima tranquilo, bacana. Em determinada estação, a ovelha é só conduzida até o pasto e ela se alimenta. Mas quando chega a sequidão, quando chega a estiagem, as ovelhas só encontram ervas daninhas. Elas precisam que o pastor tire galhos tenros das árvores para que elas possam se alimentar. E aí nós precisamos aprender: ovelhas não deitam-se de barriga vazia. Aqui na nossa igreja nós procuramos pregar a palavra de Deus. Nós não temos aqui apenas um horário para pregar, tem o melhor horário, 8 horas da noite. Eu já estava pregando, já estava trazendo a palavra de Deus. Eu sei que as ovelhas daqui, algumas já estão ficando até mal acostumadas. Quando o pregador não aceita, eles reclamam. Quando o pregador não acerta, eles reclamam. Como assim? A gente agora está seletivo. É verdade que gostar de coisa boa é fácil. Difícil é gostar de coisa ruim mesmo. Mas tem dia que a gente come uma comidinha de casa, né? Hoje estaria pregando aqui o pastor Leonai. Ele estaria aqui hoje. Era o dia marcado. Hoje eu recebi a notícia: o servo de Deus já saiu do hospital e já está em casa. Eu quero mandar um abraço para ele, está nos ouvindo agora. O servo de Deus não está aqui pregando a palavra de Deus, mas tem uma notícia: se não tem aquele bife gostoso, se não tem aquele churrasco gostoso na mesa, hoje Deus colocou um arrozinho com feijão para a gente alimentar, comer aquela comidinha de casa, comer aquela comida gostosa, porque ovelhas precisam ser alimentadas. Outra coisa, ovelhas não bebem águas tumultuadas, em correntezas. E aí eu me lembro de Jesus. Jesus diz assim:
as minhas ovelhas me conhecem, conhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? As ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Outra coisa, isso mostra que as ovelhas podem não enxergar bem, as ovelhas podem não sentir um olfato apurado, pode não ter uma visão aguçada, mas as ovelhas têm boa memória. Elas conseguem distinguir a voz do pastor das vozes que estão à sua volta. Hoje Jesus, o bom pastor, está dizendo para nós: tem muitas vozes no mundo, tem muita coisa tocando, tem muita trombeta soando, mas tem uma coisa: a voz do bom pastor é inigualável, a voz do bom pastor é única. Pode ter muitas vozes no mundo, mas a gente continua ouvindo a voz do bom pastor. Quem pode levantar as mãos? Levante e dê glória a Jesus. Você consegue sentir a presença de Jesus aqui no nosso meio? Glória a Deus. Mas esse salmo, depois de falar do pastor e das ovelhas, eu consigo ver nesse salmo que ele retrata o pastor como pastor e como anfitrião. São duas coisas que o salmo retrata: o pastor protetor e o anfitrião amoroso. Pastor que protege, que pega no braço, que cuida, que provê, e o anfitrião que cuida também, recebendo na sua própria casa. E existem algumas provisões que são provisões importantes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O verbo, na verdade, lá no original hebraico, ele está no gerúndio. Estava estudando sobre isso e a primeira vez que eu li isso na vida foi ontem. O verbo no gerúndio. E a melhor tradução seria: o Senhor está me pastoreando e eu não preciso de nada. A gente canta: pastor, mestre, de nada tenho falta. E é interessante a aplicação, o comentário que eu li, que mostra essa versão do Dr. Warren Wiersbe. Ele diz que o verbo está no gerúndio, ou seja, o Senhor é o meu pastor, o Senhor continua sendo o meu pastor, o Senhor está me pastoreando. Ele não está dizendo de algo estático, ele está dizendo de algo que é contínuo, é ação continuada. O Senhor é, e o Senhor está me pastoreando, ou seja, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando, o Senhor está agindo. E eu quero te dizer uma coisa: Ele nunca para, Ele nunca desiste, Ele nunca se cansa. O Deus que nos guarda não se cansa, eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia. Por quê? Porque Ele está te pastoreando. A lua não te molestará de noite, porque Ele continua te pastoreando. Quando você está nas águas tranquilas, Ele está te pastoreando, mas nas águas tumultuadas, Ele continua te pastoreando. Quando tudo está bem, ou quando não está, Ele continua agindo. Você está sentindo a presença de Jesus? Você pode dar glória a Jesus nesta noite? Pode exaltar o nome do Senhor nesta noite. O Senhor está cuidando de nós, mesmo quando nós não percebemos. Pode aproveitar a oportunidade para dar glória a Jesus. O comentário Beacon termina de outra forma, ele diz: eu não sentirei falta de nada. Faz muito sentido. Se o Senhor está nos pastoreando, não vai ter tempo da gente sentir falta de alguma coisa. Tem um hino da harpa que diz assim: precioso para mim é Jesus. Cristo é tudo para mim. Ele é tudo para nós. A gente às vezes até canta isso, mas a gente reclama de uma coisa, reclama de outra, tem um problema. A gente às vezes diz que obedece, mas não obedece tanto. A gente obedece com a boca, mas não obedece com o coração. A palavra de Deus, ela nos ensina nesta noite que se o Senhor está nos pastoreando, nós não sentiremos falta de nada. E existem algumas provisões que o pastor providencia para os seus, as provisões do pastor protetor. A primeira coisa é satisfação.
deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, depois de alimentada, ela se deita para dormir. Ela está satisfeita, foi cuidada pelo Senhor. A segunda provisão do pastor protetor é orientação, versículo 2, parte B. Guia-me mansamente às águas tranquilas, ou às águas de descanso. Eu me lembrei do hino 141 da harpa cristã. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Guia-me sempre. Quem precisa de ser guiado, quem precisa de orientação, o Senhor é aquele que te guia mansamente às águas tranquilas. E no versículo 3, parte B, guia-me pelas veredas da justiça. Ele é aquele que te dá direção. Você não precisa errar o caminho, você não precisa testar o caminho, você não precisa entrar numa rua para ver aonde ela vai dar, você não precisa ir para um caminho desconhecido para ver o que vai acontecer. Quando você é do Senhor, quando o Senhor está te pastoreando, é Ele que dirige o carro, é Ele que guia a sua vida, é Ele que manda, é Ele que dá direção. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Caminho certo, planos certos, é isso que a palavra de Deus quer nos dizer quando fala de orientação e direção que só o Senhor pode dar. É o Senhor que guia, Ele guia pelos caminhos da justiça. E eu me lembro de São Paulo em 2 Timóteo 3,16, que ele diz que as Escrituras nos instruem na justiça. Deus está preocupado em que você ande pelo caminho da justiça. Deus está preocupado em que nós andemos pelo caminho da justiça, por aquilo que é justo. E por que Ele faz isso? Por amor do seu nome. Sabe por quê? Porque o nome dEle é santo, o nome dEle é grande, não há nome maior do que o nome dEle. Pedro escreveu em Atos 4,12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então maior do que Ele ninguém, maior do que o seu nome ninguém. Ele faz isso por amor do seu nome, porque Ele é santo e Ele também quer de nós que sejamos povo santo, raça eleita, escolhidos por Deus. Nós andamos no caminho da justiça, porque Deus é um Deus santo e o seu nome é santo. Isso não combina com a gente andar por outro caminho. Crentes não devem andar pelo caminho da injustiça, não devem andar pelo caminho errante, não devem andar pelo caminho que traz perigo, maldição, morte. E eu me lembro que às vezes nós queremos direção para as coisas muito grandes, muito graves, e não pedimos direção para as coisas pequenas. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Senhor é o nosso pastor, em qualquer situação. Tem situações grandes que precisamos dEle, mas tem situações simples que nós também precisamos dEle. Da direção do Senhor. Eu li um texto que fala que João Calvino, o grande reformador, quando ainda estava com 26 anos de idade, Calvino foi um homem usado na reforma protestante, um homem muito importante na história da igreja. E Calvino, com 26 anos de idade, resolveu ir para a Alemanha estudar e escrever. Ele era um teólogo de grandeza, um homem muito inteligente. Mas ele passou por Genebra, na Suíça, com seus 26 anos, contra a sua vontade. Ele foi para lá para descansar uma noite, para seguir viagem. E quando ele chegou lá, a igreja da reforma estava começando. O líder da igreja, o pastor da igreja é William Farel, que estava dirigindo a igreja naquele tempo. E quando William Farel descobriu que Calvino estava na cidade, sabendo quem era o grande reformador, com apenas 26 anos, ele foi conversar com ele, falando assim: olha, não vá para a Alemanha, fique aqui, a igreja precisa de você. E Calvino, depois já velho, ele diz assim: ó, Deus me dirigiu por diversas reviravoltas. Eu queria ir para um lugar,
Deus me colocou em outro. E quantas vezes nós também não queremos estar em determinados lugares. Talvez pelas suas contas você não estaria aqui, você não estaria nessa cidade, não estaria trabalhando onde você trabalha, não estaria na igreja que você serve. Pelas suas contas, talvez você estivesse em outro lugar, mas Deus, que é o dono, que manda, que sabe, que faz, que governa, Ele coloca você aonde Ele quiser colocar, porque você é um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a sua glória. Você foi plantado junto aos ribeiros das águas, vai dar fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer prosperará, porque Deus te colocou no lugar que você precisa estar. Você pode levantar as duas mãos para o céu e dar glória a Jesus? Eu encontro gente dizendo: pastor, eu queria estar em tal lugar, queria ter feito isso, queria estar fazendo aquilo, pelas minhas contas eu não estaria aqui. Mas olha, dê glória a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus te manteve no lugar que você está por um propósito. Ele está cuidando de você, Ele te deu a oportunidade de servir. Então, em vez de reclamar de onde você está, dê glória a Deus por isso, porque Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe como trabalhar. A história de João Calvino, por ele mesmo, ele teria ido para a Alemanha, mas por não ter ido e ter ficado em Genebra, a reforma protestante teve um alcance muito grande por causa da influência desse irmão. E eu olho também para uma outra provisão do pastor protetor, a provisão da coragem. Quantos de nós não sentimos medo diante de problemas? Quantos de nós não ficamos assustados quando um diagnóstico médico chega? Quantos de nós não ficamos assustados quando uma bomba explode na família? Quando situações acontecem? E quem não passa por isso? E quem não enfrenta adversidades? Quem não enfrenta as aflições? No mundo tereis aflições, diz o Senhor. As aflições estão aí, mas o Senhor Deus não nos deu um espírito de temor, Ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Receba coragem agora, em nome de Jesus. Levante a cabeça agora, em nome de Jesus. Receba coragem da parte de Deus. E como é que o pastor protetor nos dá coragem? O Salmo diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso fala de escuridão profunda. Eu quero te lembrar que a morte é o último inimigo a ser vencido. É o nosso grande inimigo, que veio para o mundo em consequência do nosso pecado. E este salmo é muito usado em situações de morte. Por exemplo, eu sou muito chamado para ir em velório e cemitério. Pergunta assim: pastor, você gosta de ir lá? Não, gosto não, mas eu sou muito chamado, mamãe, e eu vou. Naquele momento as pessoas estão sensíveis. Naquele momento as pessoas precisam de uma palavra. O sábio escreveu que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Na casa onde há luto as pessoas estão pensando no sentido da vida, na casa onde há festa não. Eu me lembrei um episódio acontecido com o meu saudoso pai, naquela época que tinha telefone em casa, né? Telefone na sala, trim, 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 telefone único. Alguém ligou lá para casa, queria falar com o pastor. Fulano morreu, a gente nem sabia quem era direito, era alguém da comunidade. E nós queremos que o pastor venha cá encomendar a alma dele. E o bispo, vocês sabiam, né? Fez assim, vamos lá. Aí eu fui com ele. Família não crente. Família da comunidade, precisando de uma palavra de consolo. Já passei alguns apertos. Cheguei num velório um dia de uma mãe crente, que o filho tinha morrido, e o filho longe de Deus, envolvido com coisas erradas, com muita coisa. E aquela mãe desesperada, desconsolada, pergunta: pastor, fulano está no céu, né? E agora como é que você fala para a mãe, porque como é que é o negócio? Eu aprendi uma coisa, irmã Claudilene: não sou eu que digo quem está no céu e quem não está. Não sou eu. Eu não tenho esse poder. Eu não sei o que aconteceu na hora da morte, eu não sei como foi. Eu não tenho poder, eu não sei quem está escrito, quem não está. Eu não tenho essa informação. Eu olhei para aquela querida irmã, que já dorme com o Senhor. Falei: irmã, acalma o seu coração. Porque o Espírito volta para Deus que o deu. O Espírito voltou para Deus.
E o fulano está onde Deus colocou ele. É verdade ou é mentira? Ele está exatamente onde Deus o colocou. E fizemos a cerimônia. Curiosamente, pastores, o Salmo 23 é usado muito nos velórios. Como se o Salmo 23 fosse um salmo para isso. E eu aprendo olhando essa escritura, que não é somente isso. Embora que o salmista fale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, da escuridão profunda, que a morte é o nosso último inimigo, este salmo seja usado em muitas situações. Eu aprendo com Charles Haddon Spurgeon, no seu comentário sobre Salmos, no volume 1, ele diz que há sombra porque a luz do outro lado. Só tem sombra porque tem uma luz projetando do outro lado. A sombra acontece aqui. A gente passa pelo vale da sombra da morte, porque tem luz brilhante do outro lado, porque do outro lado a luz nunca se apaga, a luz nunca cessa, a luz é permanente. Deus é luz e não há nele treva alguma. Nós andamos na sombra às vezes, porque a luz está brilhando do lado de lá. E para nós que conhecemos o pastor do Salmo, nós não estamos com os nossos olhos nas trevas, nós estamos com os nossos olhos na luz que está brilhando. Quem pode dar glória a Jesus, dê glória a Jesus. Eu me lembrei de uma história contada pelo grande pregador Billy Graham. Billy Graham conta uma história a respeito do Dr. Donald Gray Barnhouse, pastor da 10ª Igreja Presbiteriana de Filadélfia, na Pensilvânia. E o pastor Barnhouse, um grande pregador, foi pastor de uma igreja há mais de 30 anos. Foi pregador do rádio, pioneiro no rádio nos Estados Unidos. E aquele homem ficou viúvo, ainda jovem, com 3 filhos ainda pequenos, com menos de 12 anos. E naquela situação, a sua mulher passou por um câncer muito grave. Uma situação galopante que os médicos não conseguiram contornar. E ela veio a óbito. E o doutor Barnhouse perdeu a esposa e ficou com 3 filhos pequenos para cuidar. E Billy Graham conta num dos seus sermões que no dia do culto fúnebre, quando o pastor estava indo para a cerimônia, as exéquias de sua esposa, com seus 3 filhos, a sua filha maior estava muito chorosa, muito triste. Havia perdido a mãe, a menina era pré-adolescente. Imagine o coração dessa criança. Perdida a mãe, e a incerteza, a insegurança. Tem mães aqui que até perdem o fôlego quando pensam num negócio desse. Você tem filhos, a situação que pode acontecer. E o pastor está indo de carro com os 3 filhos, e quando ele está caminhando na autopista para chegar na casa de velório, na capela onde seria realizada a cerimônia, um grande caminhão, daqueles caminhões americanos enormes, vem atrás, enorme. Ele vê pelo para-brisa o caminhão chegando. Daqui a pouco, da seta, passa do lado um caminhão muito comprido, uma sombra muito grande cobriu o carro e passou com muita rapidez, o deslocamento de ar, o carro chegou a balançar um pouco, aquela sombra grande de um caminhão. Ele, percebendo a situação, perguntou para a filha que chorava: minha filha, o que você prefere que passe sobre você? O caminhão ou a sombra dele? Aí a menina disse assim: não, papai, a sombra, porque a sombra não machuca. A sombra não machuca. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Não tenha medo da sombra. A sombra não machuca. Não tenha medo da sombra. A sombra não vai machucar você. A sombra não pode te deter. Preste atenção, a sombra do cão não morde, a sombra da espada não fere, a sombra da morte não te mata. Passe pelo vale da sombra da morte e não temas, não tenha medo, não tenha medo. Levante a sua mão para o céu. Não tenha medo, não tenha medo, não temas, não temas. Não temas, diz o Senhor, porque eu estou aqui, estou contigo. Das últimas provisões do pastor protetor, presença.
ele diz, o salmista diz para ele: tu estás comigo. Ele não está falando do pastor, ele está falando com o pastor. Não está falando dele, está falando com ele. Eu tenho uma notícia para te dar. Nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas da vida, você pode falar com ele, porque a presença dele não vai te faltar. A presença dele não te deixa. Ele não fala do pastor como se algo estivesse distante. Ele fala com ele, ele diz: eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que a presença do pastor faz conosco? Do bom pastor, ela traz força, ela conforta, ela traz descanso, traz esperança, e por fim, a presença dele também traz consolação. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas também esse salmo fala do pastor como anfitrião amoroso. Ele muda a cena desse salmo e sai do campo para casa, do pasto para a mesa, da situação de enfrentamento lá no campo, cuidando das ovelhas, para o cuidado daquele anfitrião amoroso. E ele diz assim: preparas uma mesa perante mim. Isso fala de hospitalidade, de celebração. O pastor que cuida também é um anfitrião amoroso. Ele tem um lugar à mesa para você. Você pode dar glória a Deus por isso. Há um lugar à mesa. É neste momento que ele faz a única citação de inimigos desse salmo. Ele diz assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Porque no salmo do pastor, no salmo 23, não é o inimigo que tem vez, é o pastor que protege, é o anfitrião amoroso, é a ovelha que está sendo cuidada, e o inimigo só aparece para ver a mesa posta e o pastor e o anfitrião cuidando de você. Entendeu essa palavra? Unges a minha cabeça com óleo. Aqui não é o óleo da unção, não é o óleo que usava-se para consagrar os reis ou os sacerdotes. Este óleo é o óleo que é cosmético, é o óleo para receber visita, é o óleo para ungir a cabeça, é o óleo para perfumar o ambiente. A cabeça ungida com óleo fala de alegria, Rejane. A cabeça ungida com óleo mostra a alegria de quem recebe a unção, porque quando era tristeza, não era óleo que colocava na cabeça, era cinza que era derramada sobre a cabeça. Mas quando o pastor cuida de nós, não tem cinza. O profeta profetizou dizendo: eu vos darei glória ao invés de cinza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então hoje, o anfitrião amoroso que é o Senhor, Ele tem óleo para derramar sobre a sua cabeça. Unges a minha cabeça com óleo. Cabeça ungida é a tristeza dando lugar à alegria. É a tristeza simbolizada pelas cinzas, dando lugar ao óleo da alegria sobre a cabeça. E ele diz assim: o meu cálice transborda. Hoje o Senhor te trouxe aqui, porque você não vai ficar de cálice vazio. O cálice estará cheio para transbordar. O cálice cheio serve a você. Quando ele transborda, ele alcança os outros. Quando o cálice está cheio, você está satisfeito, mas se ele transbordar, o vizinho também vai ficar satisfeito. Vai derramar sobre a direita, sobre a esquerda, vai derramar sobre você, sobre a sua casa. O cálice será transbordado. E ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí eu descobri, missionária Marta, que certamente aqui pode ser traduzido por unicamente. Unicamente. Eu lembrei do presbítero Silvio. Quando ele fala unicamente isso, de fato, unicamente, a bondade e a misericórdia nos seguirão. E é unicamente, sabe por quê? Que a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa de bondade e de misericórdia. Você concorda com isso? Está sentindo a presença de Deus?
Você não precisa de mais nada, o pastor está provendo unicamente bondade e misericórdia, unicamente, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão, é o que nós precisamos. Você até usa as coisas, mas as coisas não são mais importantes do que o Senhor. Você até tem as coisas, trabalha por elas, mas as coisas não são mais importantes do que a família, do que as pessoas. As coisas são para ser usadas, mas a bondade e a misericórdia nunca pode faltar. Isso quer dizer que pode faltar a roupa nova, pode faltar o recurso financeiro, pode acontecer escassez em algum momento, mas bondade e misericórdia unicamente nos seguirão, porque é o que nós precisamos. Pode adorar a Jesus por isso. Há uma provisão dada pelo anfitrião amoroso que é o Senhor, que é bondade e misericórdia. Oh glória! Está sentindo a presença de Jesus aqui? Consegue entender que a bondade e a misericórdia vão seguir você? Elas te seguirão. E ele diz assim: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu já caminho para o final. E aí, habitar na casa do Senhor aqui não dá somente a ideia de estar no templo para o culto. Até porque o salmista, como pastor, não podia habitar no templo. Como rei, se era Davi o autor, ele também não podia habitar no templo. Quem habitava no templo era o sacerdote. Ele não tinha licença para morar junto ao templo do Senhor. O que me vem à mente é a citação de Jesus em João 8,35. Ele diz assim: o servo, o escravo, não fica para sempre na casa, mas o filho fica. O filho fica. Você é filho dele. Você é filha dele. Você pode adorar a Jesus por isso. Você é herdeiro de Deus. As pessoas olham para você agora, nem reconhecem você. Será que é ele mesmo? Será que é ela mesmo? É isso mesmo. Você foi adotado por Deus, é filho dele. Pode adorá-lo. O servo não fica na casa, mas o filho vai ficar. Eita glória! Aleluia! O servo não pode ficar, mas o filho vai ficar na casa. A gente aqui vive na presença de Deus, na casa de Deus, e a casa de Deus pode ser qualquer lugar onde a igreja está. Hoje nós estamos no templo, é confortável, é bonito, mas se algum dia fizer alguma coisa, se as leis ficarem complicadas, se houver perseguição, se tirarem o microfone, a gente usa a garganta. Se tirar a luz, a gente faz com lampião o culto. Se tirar o templo, a gente vai para a praça. Se não puder ir para a praça, a gente vai para o lugar escondido. Os cristãos de Roma não podiam cultuar com liberdade. E há os monumentos das catacumbas de Roma, porque os crentes não podiam se reunir nos lugares públicos, não podiam se reunir nas praças, e eles se reuniam no cemitério, nas catacumbas. E muitas vezes, quando os arqueólogos chegam e escavam as catacumbas de Roma, nos arredores de Roma, acham cemitérios cristãos, acham citações cristãs, acham símbolos cristãos colocados nas pedras e nas lápides. E tem um que eu li hoje, uma citação em latim: in Cristo in pace, ou seja, quem está em Cristo pode viver ou morrer, mas tem paz, tem alegria. Em Cristo em pace, ou seja, está em Cristo, está em paz. Levante as duas mãos para o céu, porque quem está em Cristo está em paz. Está perturbado, está faltando Cristo. Está com perturbação na alma, está faltando Cristo. Está com problema que te oprime, está faltando Cristo. Em Cristo em pace, ou seja, quem está em Cristo tem paz. Aqui andamos e vivemos na casa de Deus. Cantamos: eu quero estar em tua casa. O melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. O salmista diz assim: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por enquanto nós só estamos nesse andar aqui, mas vai chegar um dia que nós vamos para o andar de cima. Nós não sairemos da casa, só iremos para o compartimento superior. Nós não sairemos da presença, nós só vamos estar mais perto dele. Um dia a gente passa desse andar para o outro,
E a gente vai continuar dizendo: eu habitarei para sempre na tua casa. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. As coisas que nos deixam confusos, as coisas que nos deixam perturbados, serão esclarecidas, serão dissipadas. Tem coisa que você não entende agora, você vai entender depois. E lá nós olharemos para trás e diremos: foi apenas bondade e misericórdia. Foi bondade, foi misericórdia. Quando chegarmos lá, saberemos que não foi por nosso mérito, foi bondade e misericórdia que nos trouxeram até aqui. Na antiga aliança, preste atenção nisso, as ovelhas eram sacrificadas. Na antiga aliança, as ovelhas eram levadas ao altar, imoladas, degoladas e oferecidas como sacrifício. Os sacrifícios eram pela vida do povo, pelos pecados do povo, pelos pecados das pessoas, até pelos pecados dos pastores que pastoreavam as ovelhas. Elas eram oferecidas como holocausto, até pelos sacerdotes que tinham que oferecer sacrifício por si, pelos seus pecados, temporariamente no templo. Na nova aliança, não é a ovelha que morre pelas pessoas. Na nova aliança, é o pastor que morre pelas suas ovelhas. E isso é a beleza do Evangelho. Você não pode se salvar, o pastor desceu do céu e veio te salvar. Você não pode fazer nada por si mesmo, o pastor desceu do céu e veio: eu faço por você. Você estava perdido, o pastor desceu do céu, veio te dar direção. E quando a ovelha precisava morrer, o próprio pastor diz assim: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Na nova aliança, é o pastor que morre pelas ovelhas e prepara o seu coração. Quando a gente chegar em casa, a gente vai ver o pastor que morreu pelas suas ovelhas. Assim como ele é, nós o veremos. Nós veremos as mãos furadas de Jesus. Nós veremos o lado perfurado de Jesus. E nós chegaremos dizendo: aqui chegamos pela fé. Aqui, aqui chegamos por causa da fé. O bom pastor veio, deu a sua vida por nós. E Apocalipse 7:17 diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, ele mesmo os apacentará, ele mesmo os guiará, ele os guiará às fontes das águas da vida, a fonte das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Oh glória! Levanta as mãos para o céu. Eu não sei você, mas eu quero ver a face adorada de Jesus. Eu não sei se você está esperando, mas eu estou esperando o dia. Eu quero ver como Ele é. Eu quero ver a face dEle, o pastor que morreu por mim, o pastor que deu a sua vida por nós. Glória a Deus. Vai chegar o dia e nós concluiremos dizendo: foi bondade e foi misericórdia que nos trouxeram até aqui. Não espere para conhecer o pastor do Salmo quando a dor chegar. Não espere para conhecer o pastor do Salmo, nesse Salmo do pastor, quando a coisa apertar. Não ande pelos caminhos do seu coração, cuidado, Deus está te esperando. Não tome a direção que apontar o seu nariz, olhe para Jesus e deixa o pastor do Salmo guiar a sua vida. Deixa o Salmo do pastor impregnar o seu ser. Não espere o diagnóstico médico, não espere a desgraça, não espere a situação adversa, não espere a tempestade cair para dizer que Ele pode te conduzir às águas tranquilas. Não espere o problema chegar para você dizer que precisa de descanso e de paz, porque o descanso e a paz que você precisa, só Jesus pode te dar. Não espere a aflição para conhecer o pastor que pode tirar a aflição da sua vida. O bom pastor quer cuidar de você. O bom pastor tem um milagre para você. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Dê um Mi maior. 156.
o bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído triste vi. Som para o pastor Ricardo. As chagas com amor pensou e ao lado os braços me levou. Glória a Deus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Olha só. Seguiu-me bem distante do seu lugar nos céus e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sim, Jesus amou-me mais uma vez. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Continuem tocando aí essa música mesmo. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. A segunda estrofe que cantamos diz: seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Eu conheço gente que tem 5.000 amigos no Facebook, gente que é seguida por 300.000 pessoas no Instagram e não tem um amigo presente na hora mais difícil. E antes que houvesse rede social, antes que os algoritmos fossem pensados, a Bíblia nos mostra que lá do céu, não só as pessoas que te seguiam, Jesus te seguia lá do céu. Você entrava pelo caminho errado, Ele seguia você. Você ia para a vereda torta e Ele seguia você. Você estava longe dele, mas Ele seguia você. Você não queria compromisso com Ele, mas Ele te seguia, Ele ia. E essa é a única explicação para você estar aqui na presença de Deus. É porque Jesus te seguiu e te chamou. Bem distante do seu lugar no céu, Jesus desceu e nos seguiu. Veio até a morte de cruz. Deu a sua vida. E ninguém tem maior amor do que Ele. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Você hoje está aqui. Hoje você tem o privilégio de estar ouvindo esta palavra, estar na presença de Deus. Porque o pastor do Salmo do pastor, te seguia desde a eternidade. Já sabia quem era você. E Ele deu a sua vida por você. Senhor, nosso Deus, Pai querido, pastor amado, como filhos e como ovelhas, também como igreja que o Senhor comprou, nós apresentamos, ó Deus, esses pedidos, Senhor, esses folders, essas necessidades,
essas inquietações que, por certo, alguns estão sentindo, mas ainda assim estão na Tua presença, orando, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Pai, como for pregado, o Senhor está nos contemplando, nada, Senhor, está oculto aos Teus olhos. Portanto, Deus, estamos aqui apresentando esses papéis, não que o Senhor não os conheça, mas Senhor, para fortalecer a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa motivação de que estamos sendo cuidados pelo Senhor. E a Tua palavra nos diz, Senhor, assim como um pai vê o filho pedir pão, não nos dá pedras. Ah, Deus, atenda-nos por misericórdia nesta noite. Honra, Senhor, a nossa fé. Coroa-nos, Senhor, Pai amado, ser favorável à Tua igreja. Senhor, não nos deixe sair daqui desenganados, duvidosos, mas ministre aos nossos corações, Senhor, a resposta que precisamos segundo a Tua bondade e a Tua determinação para cada um de nós. Agradecidos somos, Senhor, por esta reunião. Pedimos ainda, Senhor, que o Senhor nos conduza em paz. Nos dê uma noite, Senhor, com sono reparador. Ó Deus, que esses dias que se seguem, estejamos, Senhor, atentos aos Teus sinais e a ouvir a Tua voz. Glorificamos o Teu nome e agradecidos somos em o nome de Jesus. Amém. Estende a sua mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça brilhar o seu rosto sobre você. Que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. Que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos, amém. Dê a paz do Senhor quem está do seu lado. Boa noite para todos, na paz do Senhor Jesus. Deus te leve em paz para a sua casa.